Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história, porque o que você vai ouvir agora vai te deixar arrepiado. Uma jovem que jurou viver para Deus, foi vendida como moeda de troca para o homem mais temido do deserto. O que ele fez com ela, ninguém poderia imaginar. A noite caiu sobre o convento como um véu espesso, cobrindo os muros com um silêncio sagrado. No alto da colina, as velas acesas dentro da capela tremulavam como corações aflitos, e o cheiro de incenso ainda pairava no ar. Tudo ali parecia eterno, imutável. Inclusive Soraya. Ela caminhava lentamente pelo claustro, os pés descalços sobre o mármore frio, sentindo cada pulsar da alma. A túnica branca ondulava com o vento que vinha do pátio central, e os olhos, grandes, escuros, profundos, carregavam a paz de quem nunca havia tocado a pele de um homem. Ou sido tocada. Criada desde os 9 anos no convento das Irmãs de Nazaré, Soraya jamais conhecera outro mundo além daquele feito de orações, hinos e silêncio. Seu corpo era de Deus. Sua mente, da obediência. Seu coração, do sagrado. Mas naquela noite, algo estava diferente. A Madre Superiora a havia chamado à sala privada, um fato raro e que já anunciava um presságio sombrio. Com as mãos trêmulas, Soraya apertava o crucifixo de madeira contra o peito enquanto seus passos ecoavam pela escadaria escura. Ao entrar, viu a Madre de costas, com um envelope de couro em mãos e expressão dura. Havia outra figura ali, um homem alto, de turbante branco, olhos negros como a noite. A presença dele parecia cortar o ar como uma lâmina. Soraya estremeceu. Irmã Soraya, começou a Madre, sem suavidade, sua missão sagrada chegou. Você deixará este convento hoje à noite. A jovem piscou várias vezes, como se não houvesse compreendido. Perdão, Madre. Há um homem esperando por você. Um líder. Um homem justo, embora temido. E, acima de tudo, um homem virgem, assim como você. O chão pareceu sumir debaixo de seus pés. A mente gritou, mas os lábios continuaram em silêncio. Fui prometida. Você foi vendida, minha filha. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer pecado. O homem de turbante se aproximou com um contrato. Era em árabe, mas Soraya reconheceu o símbolo da assinatura, Azra al-Fayez, o nome que ecoava pelos corredores do poder em vários países do Oriente. O nome que era sussurrado entre políticos e príncipes. O nome que causava medo. Ele ofereceu a construção de um novo hospital em Jerusalém. Em troca, você. O ar faltou. Mas, Madre, eu fiz votos. Votos não constroem hospitais, minha filha, respondeu ela, virando-se, com os olhos frios como pedra. Obediência sim. Soraya sentiu os olhos arderem. Mas nenhuma lágrima caiu. Porque dentro dela, algo começava a queimar pela primeira vez, revolta. Horas depois, ela já estava dentro do jato particular, sentada sozinha, olhando pela janela a escuridão engolir o mundo que conhecia. Não chorava. Não rezava. Apenas sentia. Pela primeira vez, sentia algo que não sabia nomear. Não era medo. Não era fé. Era ruptura. Durante o voo, foi atendida por criados vestidos de branco. Todos a tratavam como esposa prometida. Ela quis gritar. Correr. Mas sabia que ninguém a ouviria. Estava vendida. Encomendada. Selada como um artefato sagrado destinado a um homem que, segundo diziam, jamais havia tocado uma mulher. Quem era esse homem? Por que um sheik tão poderoso escolheria justamente ela, uma freira virgem, enclausurada desde a infância? Ao pousar no deserto,
foi recebida por uma comitiva silenciosa. Carros pretos, vidros escurecidos, seguranças armados. Tudo parecia um filme que ela não havia escolhido assistir. Dentro do carro, o calor era abafado, e o som do vento do deserto parecia sussurrar antigos presságios. Finalmente, o palácio surgiu. E o impacto foi quase físico. Torres de mármore branco, colunas douradas, jardins suspensos que desafiavam o deserto seco. Era um mundo de luxo sufocante, e real. Mas o que mais a impressionou não foi o ouro, nem os diamantes incrustados nas portas. Foi o vazio. O silêncio ali gritava. Soraya foi levada até um aposento enorme, com paredes de seda azul, uma cama digna de rainhas, e janelas que se abriam para o deserto infinito. A criada que a acompanhava falou pouco, mas deixou escapar algo. Ele não vai aparecer esta noite. O sheik não se aproxima no primeiro dia. Por quê? A mulher hesitou. Há um motivo. Mas você não deve perguntar. Soraya ficou só. E pela primeira vez, sozinha, deitou na cama de um palácio, não para orar, mas para ouvir o próprio coração. E ele estava gritando. No dia seguinte, ela acordou com a luz do sol beijando seu rosto e a sensação incômoda de ser observada. Havia câmeras nos cantos do quarto. Criadas entrando e saindo, deixando perfumes, joias, vestidos. Mas nenhum sinal dele. Azran Al-Fayez. Ela ouviu seu nome ser pronunciado com reverência por todos. Ninguém o chamava pelo primeiro nome. Apenas o sheik. Uma figura invisível, poderosa, intocada. Dias se passaram. Ele não apareceu. Até que, numa manhã, uma criada trouxe um bilhete selado. Vista o dourado. Hoje à noite, você conhecerá seu destino. Ah! Soraya deixou o papel cair das mãos. Pela primeira vez desde que saíra do convento, o coração não gritou. Ele sussurrou. Algo mais quente. Mais perigoso. E ao vestir o vestido dourado, ela não sabia se estava indo para um encontro, ou para uma sentença. Soraya desceu os degraus da escadaria de mármore como se estivesse sendo conduzida ao altar. Mas, desta vez, não havia santidade. Apenas olhos. Olhos que a observavam por trás de colunas, cortinas e reflexos dourados. Ela sentia cada olhar como uma picada na pele. Como se estivesse nua, mesmo vestida com o tecido mais luxuoso que já tocará seu corpo. O vestido dourado era leve, porém insinuante. Os ombros à mostra, o decote sutil demais para os padrões do convento, e a cintura marcada por um cinto de ouro branco cravejado de esmeraldas. Era como se a tivessem despido da fé, e a vestissem agora para a entrega. Do alto da escadaria, ela viu a sala do trono. Longa. Imponente. Cercada de espelhos, com tapetes vermelhos que se estendiam até o centro. E ali, como uma sombra viva, ele estava. Azran Al-Fayez. De pé, com as mãos cruzadas atrás do corpo. Um homem alto, de pele morena dourada, olhos negros tão profundos quanto um poço sem fundo. Roupas impecáveis. Um turbante branco sobre os cabelos curtos. Ombros largos, mandíbula tensa. Parecia esculpido no silêncio. Ele a observava. Como se a conhecesse. Como se já a tivesse esperado há décadas. Soraya sentiu as pernas tremerem. Aproxime-se, disse ele, com uma voz grave, quase hipnótica. Ela obedeceu. O som de seus passos ecoava no mármore. Um som solitário. Dócil. Trêmulo. Quando parou a 2 metros dele, manteve os olhos abaixados,
como aprendeu durante anos no convento. Mas ele não parecia satisfeito com submissão. Olhe para mim. Ela levantou os olhos. O impacto foi quase físico. Aqueles olhos não eram humanos. Eram desertos. Tempestades. Silêncio e guerra ao mesmo tempo. Ela sentiu algo em seu peito se abrir. Algo que não compreendia, mas a queimava por dentro. Diga seu nome, ele pediu. Soraya. Não mais, respondeu ele, sem desviar o olhar. A partir de hoje, você é minha esposa. E aqui, tudo que é meu, tem um novo nome. Soraya estremeceu. Mas não por medo. Era algo mais confuso. Como se as palavras dele tivessem entrado por sua pele e tocado algo sagrado. Ainda assim, tentou resistir. Eu fiz votos. De castidade. De obediência à fé. Eu também, ele respondeu, inesperadamente. Ela o encarou, surpresa. Ele se aproximou um passo. Só um. Mas foi o suficiente para o ar desaparecer da sala. Nunca toquei em mulher alguma, ele disse, com frieza disfarçada. Nunca desejei nenhuma. Fui criado para dominar, para governar. Mas não para amar. Um silêncio tenso se instaurou. Ele deu mais um passo. Agora ela sentia o perfume amadeirado que vinha de sua roupa. Cedro, sândalo, e algo quente, masculino. Você sabe o que isso significa, Soraya? Ela balançou a cabeça. Significa que não sou um homem completo. Não como esperam que eu seja. E você? Foi enviada para completar o que falta. Soraya recuou um passo. Aquilo era demais. Era absurdo. Era cruel. Eu não pedi por isso, ela sussurrou. Ele se aproximou mais. Nem eu. Eles ficaram frente a frente. O silêncio entre os dois era mais íntimo do que qualquer toque. Ele podia ouvir a respiração dela. Ela podia sentir o calor do corpo dele. Mas nenhum dos dois se movia. Até que ele disse, com os olhos fixos nos dela. Você tem medo de mim? Ela hesitou. Depois respondeu, com a voz trêmula, porém firme. Tenho medo do que posso sentir, por alguém como você. As palavras ficaram suspensas no ar. E ele, sorriu. Um sorriso discreto, quase imperceptível. Mas era a primeira rachadura na máscara. Então estamos em equilíbrio, disse ele. Porque eu também tenho medo, do que você está despertando em mim. Soraya sentiu as pernas fraquejarem. Precisou desviar o olhar para não se perder naquele abismo que eram os olhos dele. Aslan estendeu a mão. Um gesto simples. Um convite. Mas ela não moveu um músculo. Eu não sei dançar, disse ela, sem pensar. Nem eu, ele respondeu. Ela o encarou. Pela primeira vez, ele parecia humano. Me ensine. Ela sentiu o coração saltar no peito. Soraya levou lentamente a mão até a dele. O toque foi leve. Como o sopro de um anjo. Mas para ambos, pareceu um raio atravessando os ossos. E ali, no meio do palácio silencioso, sem música, sem plateia, eles começaram a se mover. Lentos. Desajeitados. Intensos. Os corpos não se colavam, mas respiravam o mesmo ar. O perfume dele a envolvia como um feitiço. A pele dela exalava pureza e desejo contido. E, naquele momento, Soraya soube. O voto havia sido quebrado. Não pelas palavras, mas pelo toque.
pela entrega silenciosa. Pela dança. Quando se afastaram, nenhum dos dois conseguia falar. Mas os olhos diziam tudo. Aslan levou a mão até o rosto dela. Não tocou. Apenas aproximou os dedos da pele. Soraya fechou os olhos. Ainda quer fugir? Ela não respondeu. Porque já não sabia mais. Ao abrir os olhos, viu que ele havia ido embora. Silencioso. Como sempre. Mas dentro dela, algo havia ficado. Algo que a fé não ensinou. Algo que o convento nunca permitiu. E aquilo era só o começo. Soraya despertou com a luz dourada do sol atravessando os véus de seda do quarto, como se o céu tocasse suas pálpebras com dedos mornos. O vestido dourado ainda repousava sobre uma poltrona, como se carregasse o peso da noite anterior. Ela sentou-se na cama, os pés descalços tocando o tapete macio, e o silêncio daquele lugar a envolveu como um sussurro constante. O mesmo silêncio que havia dentro dele. Desde a dança, desde aquele toque tão sutil quanto proibido, Aslan havia desaparecido de novo. Nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhum bilhete. Apenas criados entrando e saindo, levando chá, perfumes, vestidos e silêncio. Ela caminhou até a janela e abriu as cortinas com ambas as mãos. O deserto se estendia diante de seus olhos como um oceano seco, sem fim, sem sombra. Era belo, e assustador. Como ele. O palácio, por fora, era um monumento de pedra e ouro. Por dentro, parecia feito de segredos. Os corredores eram largos demais, os salões ecoavam passos que ela não ouvia. E o mais perturbador era que, embora ninguém dissesse, Soraya sabia que estava sendo observada. Nos dias que se seguiram, passou a explorar o lugar. Em silêncio. Em busca de respostas. Tudo era proibido, mas ninguém dizia isso com palavras, apenas com olhares. Descobriu que havia 3 alas principais: a ala real, onde ela dormia, a ala de governo, onde o sheik raramente recebia conselheiros, e a ala norte, completamente interditada. Os criados se calavam quando ela perguntava sobre aquilo. Mas todos evitavam passar por lá, mesmo por acaso. Certa noite, ao voltar da sala de leitura, Soraya notou uma criada deixando um lenço cair ao passar por uma porta quase oculta. Curiosa, aproximou-se. A maçaneta era de prata. O corredor escuro. Ao tocar a maçaneta, uma voz atrás dela congelou seus ossos. Nunca entre aí. Ela se virou lentamente. Aslan. Imponente como sempre, vestido com túnica preta, sem adornos. Os olhos ainda mais sombrios do que lembrava. Ela não soube o que responder. Quis perguntar. Mas a voz dele veio primeiro. Aquela parte do palácio não existe para você. E se um dia cruzar aquela porta, eu mesmo vou tirá-la de lá. A tensão entre eles era palpável. Por que me trouxe aqui, se não me quer por perto? Eu nunca disse que não a quero, respondeu ele, aproximando-se. Disse apenas que não posso tocá-la. Ainda. Ela sentiu o coração acelerar. Por quê? Aslan abaixou os olhos por um breve instante. Depois encarou-a com uma firmeza que a desarmou. Porque há coisas que você ainda não entenderia. E que eu, ainda não posso controlar. Soraya deu um passo à frente, desafiando os próprios limites. E se eu não quiser esperar? Ele sorriu, com os lábios apenas. Então você é mais perigosa do que imaginei. Sem dizer mais nada, ele se virou e sumiu pelo corredor como uma sombra viva. Soraya ficou ali, sozinha, com a maçaneta ainda entre os dedos, mas sem coragem de girá-la.
Algo naquela porta não era apenas física. Era espiritual, instintiva. Como se ali dentro houvesse algo que ele lutava para manter trancado, dentro de si mesmo. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou sentada junto à janela, olhando o deserto ser consumido pela escuridão. Um vento forte batia nas cortinas. A cada rajada, sentia o coração apertar mais. Não entendia o motivo. Mas a presença invisível de Aslan parecia ocupar cada canto do palácio. Na manhã seguinte, uma nova criada surgiu. Jovem, de olhos inquietos. Chamava-se Leila. E, ao contrário das outras, não tinha medo de falar. Você não deveria ter vindo, disse, enquanto penteava os cabelos de Soraya. Como assim? Todas as outras que vieram, foram embora antes de completar o mês. Soraya virou-se. Outras? Quantas? Não sei ao certo. Talvez 5, 6. Mas nenhuma ficou. E por quê? Leila hesitou. Depois sussurrou. Porque ele é intocável. A palavra ficou reverberando no ar. Intocável. Mais tarde, ao caminhar pelo jardim interno, Soraya encontrou uma pequena estufa de vidro. Lá dentro, plantas do Himalaia, flores do Marrocos, e uma única rosa azul, protegida por uma redoma. O jardineiro, um homem velho de olhos bondosos, notou seu interesse. Essa é a flor dele, explicou. Como assim? É a única que ele permitiu que fosse trazida do lugar onde nasceu. Dizem que foi a única coisa que sobreviveu ao dia em que perdeu a mãe. Soraya arregalou os olhos. A mãe dele, morreu? Diante dele. Quando ainda era menino. Assassinada. Na sala do trono. O ar sumiu de seus pulmões. O velho se calou, como se já tivesse dito demais. Mas para Soraya, tudo começava a fazer sentido. O silêncio. O trauma. A repulsa ao toque. A raiva contida. Naquela noite, Soraya voltou à janela. Mas, desta vez, chorou. Não por si. Mas por ele. Pela criança ferida que nunca aprenderá a amar. Pelo homem aprisionado em suas próprias muralhas. E, naquele choro contido, descobriu algo novo, compaixão. No dia seguinte, Aslan a convidou para jantar. Foi o primeiro gesto voluntário dele. Uma tentativa. Um ensaio. E ela aceitou. O salão estava iluminado por candelabros. O perfume da noite anterior ainda estava no ar. Aslan não disse muito. Mas os olhos falavam. Sobre dor. Sobre curiosidade. Sobre o desejo de se aproximar, sem saber como. Por que eu? Soraya perguntou. Ele demorou a responder. Porque você não tem medo de mim. E isso me assusta mais do que qualquer outra coisa. Ela sorriu. Então estamos empatados. E naquele instante, Soraya sentiu que algo havia mudado. Não era amor. Ainda. Mas era o primeiro degrau. O silêncio dele começava a se romper. E ela, sem perceber, começava a reconstruir algo que ele nunca teve. Soraya acordou antes do nascer do sol. O palácio ainda dormia sob véus de silêncio e sombra, mas algo dentro dela havia despertado. Desde o jantar da noite anterior, as palavras de Aslan ecoavam como mantras em sua mente: você não tem medo de mim. E isso me assusta. Aquela confissão não viera de um homem poderoso. Viera de uma alma ferida. E agora, mais do que nunca, ela precisava entender de onde vinha essa dor.
Enquanto atravessava os corredores da ala norte, a área proibida, sentia o ar mudar. Estava mais frio, mais denso. Como se ali o tempo tivesse parado. O silêncio era diferente. Não mais reverente, mas pesado, como um segredo prestes a ser revelado. Na curva final do corredor, a porta trancada. A mesma que ele jurara nunca deixá-la abrir. Ela se aproximou devagar, os dedos tocando a madeira entalhada. Era uma porta antiga, talvez mais antiga que o próprio palácio. E, no centro, o símbolo tribal da família Alfaiez, uma espada atravessando uma rosa. Ao lado, uma pequena dobradiça de ferro escondia uma chave. Soraya hesitou. Olhou para os lados. Ninguém. Com a respiração suspensa, ela girou a chave. A porta rangeu com um gemido metálico, revelando um aposento completamente diferente do restante do palácio. Era escuro, repleto de tapeçarias antigas, com móveis cobertos por lençóis brancos. No fundo, uma parede cheia de retratos. Ela se aproximou. Um a um, retirou os véus que cobriam os quadros. O primeiro, uma mulher de olhos verdes intensos, rosto doce, cabelos pretos como tinta. Abaixo, uma placa dourada, no Alfaiez, mãe de Azra. Soraya levou a mão ao coração. Aquela era a mulher que o jardineiro mencionara. A única coisa que ele perderá, e jamais perdoara. Havia flores secas diante do retrato. E, ao lado, uma caixa de madeira com cartas escritas à mão, todas assinadas por No. Eram cartas de amor. De esperança. Cartas para um filho que nunca receberá o amor de volta, porque a guerra, a política, e o deserto haviam arrancado isso dela cedo demais. Soraya se ajoelhou e leu uma das cartas. Azra, se algum dia meu nome for motivo de silêncio, saiba que o amor que guardei por você é eterno. Mesmo que nunca mais possa te tocar. As palavras queimaram em sua pele. De repente, o som de passos. Soraya se virou rapidamente. Azra. Ele estava ali, parado na porta, olhando para ela com uma fúria contida que não parecia humana. Eu te avisei. Ela se levantou, as mãos trêmulas, mas os olhos firmes. Eu precisava saber quem você é de verdade. Ele se aproximou com passos pesados. E descobriu. Ela não recuou. Descobri que você não é um monstro que quer parecer. Descobri que foi um menino sozinho, vendo a mãe morrer diante dos próprios olhos. E que nunca mais soube confiar. Azran ficou em silêncio. O peito subia e descia devagar. Como se estivesse lutando contra um furacão interno. Ela foi assassinada por causa de mim, ele disse, por fim. Por não ter obedecido às regras. Por ter escolhido o amor em vez da política. Eu era só uma criança. Mas assisti tudo. O sangue. Os gritos. O silêncio depois. Soraya sentiu os olhos marejarem. Você não é culpado, Azra. É uma vítima. Ele virou o rosto, como se aquelas palavras doessem mais que a lembrança. Foi nesse dia que eu fiz meu voto. Nunca mais amar. Nunca mais me aproximar. Nunca mais permitir que alguém me destrua por dentro. Ela se aproximou com cuidado, como quem tenta tocar um animal ferido. Mas você já está destruído. Só que não percebeu ainda. Os olhos dele se voltaram para ela. Havia um brilho diferente ali. Algo que misturava raiva, admiração e desejo. Você é ousada demais para alguém que ainda veste pureza no olhar. E você se esconde demais para alguém que se diz senhor do deserto. Eles ficaram frente a frente, a respiração pesada, os mundos colidindo. Então,
Como num impulso cego, ele agarrou o braço dela. Foi o primeiro toque real forte. Quente. Humano. Soraya se encolheu, surpresa, mas não resistiu. Azran soltou na mesma hora, assustado com o próprio gesto. Perdão, disse ele, num sussurro rouco. Você não me feriu, ela respondeu, tocando o lugar onde ele a segurou. Mas se continuar fugindo, vai acabar ferindo a si mesmo. Azran deu um passo para trás. Os olhos agora brilhavam de emoção reprimida. Você não tem ideia do que está despertando em mim. Soraya se aproximou mais um passo, como se aquele fosse o momento exato em que ambos quebrariam todos os votos, todos os medos, todos os limites. Então pare de fugir. Me diga o que quer de verdade. Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez, o homem que todos temiam parecia frágil. Eu quero, começou ele, mas parou. Pode dizer. Eu quero acreditar que ainda sou capaz de sentir algo que não seja dor. Ela tocou o rosto dele, com delicadeza, os dedos percorrendo a barba cerrada, quente, viva. E eu quero ser o motivo disso. O silêncio entre eles era agora preenchido por algo novo, esperança. Mas antes que qualquer outro gesto acontecesse, o som de uma explosão do lado de fora interrompeu o momento. Guardas correram pelos corredores. Portas se fecharam. Sirenes internas soaram. Azran se afastou como se despertasse de um transe. Vá para o seu quarto. Agora. Mas o que está acontecendo? Não questione. Apenas vá. Ela quis insistir, mas havia algo no olhar dele, medo real. Um medo que não era por ele. Era por ela. Soraya correu pelo palácio de volta à ala real, trancou-se. E, ao olhar pela janela, viu chamas distantes subindo no deserto. Alguém estava tentando invadir o palácio. E naquele momento, ela soube, tudo o que tinham começado a construir juntos, estava prestes a ser testado pelas areias do destino. O dia seguinte amanheceu carregado de tensão. O céu, geralmente limpo e dourado, estava coberto por nuvens acinzentadas, como se o próprio deserto sentisse que algo havia mudado. Soraya observava tudo da varanda, as mãos apertadas no parapeito de mármore. As chamas da noite anterior já haviam sido contidas, mas os guardas permaneciam em alerta. A atmosfera dentro do palácio era outra. Pesada. Instável. Não viu Azran durante todo o dia. Os criados estavam mais silenciosos que o habitual. Ninguém falava sobre a explosão, ninguém comentava o que havia sido ameaçado. Mas ela sabia. Sentia. Aquilo tinha sido um aviso. E o destinatário era o homem que tentava reaprender a respirar. À noite, ao retornar para seus aposentos, Soraya encontrou algo sobre sua cama, um manto fino de seda vermelha e um bilhete dobrado com um selo dourado. Reconheceu o símbolo imediatamente, a rosa e a espada. Vista isso. Há algo que preciso mostrar. Ah! Soraya segurou o bilhete com as mãos trêmulas. Cada palavra dele parecia escrita sobre a pele, não sobre o papel. Com cuidado, vestiu a seda, sentindo o tecido deslizar por seu corpo como um suspiro. O espelho revelou uma imagem que ela não reconhecia. Havia suavidade, mas também força. Pureza, mas agora, com algo novo. Algo aceso. No corredor, Leila a esperava. Onde vamos? Ele quer que você veja o que ninguém jamais viu, respondeu a criada. Está pronta? Soraya não respondeu. Apenas caminhou. Foram levadas até a ala norte, além da sala das tapeçarias, onde uma escadaria de pedras antigas descia ao que parecia ser o coração escondido do palácio.
O som de água correndo ecoava pelas paredes. Chegaram a um jardim subterrâneo. Inacreditável. Um oásis particular. Cercado por paredes vivas de flores, com um lago cristalino no centro e tochas acesas refletindo nas pedras molhadas. E ali, em pé, diante da água, Azra. Sem turbante. Sem túnica. Usava apenas calças pretas e uma camisa leve, parcialmente aberta, revelando parte do peito, o colar tribal que usava desde criança, e a cicatriz sobre a clavícula esquerda, uma linha fina, mas visível, como uma lembrança que nunca o deixou. Ele se virou devagar. Quando os olhos se encontraram, o mundo pareceu parar. Era diferente. Algo entre eles havia mudado. A dor ainda existia, sim. Mas agora havia algo queimando junto com ela, desejo. Silencioso, perigoso, crescente. Soraya deu um passo adiante, hesitante. Por que me trouxe aqui? Azran olhou para o lago. Este lugar era o esconderijo da minha mãe. O único lugar onde ela se sentia livre. Ela dizia que, mesmo em cativeiro, uma mulher podia carregar o próprio jardim dentro do peito. Hoje, quero que você conheça esse lugar. Porque você está me devolvendo o ar. Soraya se aproximou, os olhos fixos nos dele. E o que você quer de mim agora, Azra? Ele hesitou. A respiração se intensificou. O corpo tenso como se lutasse contra si mesmo. Quero sentir o que nunca senti. Quero entender se posso ser homem sem destruir tudo ao meu redor. Ela parou diante dele. Você já é um homem, Azra. Só não percebeu que pode ser um homem bom. Aquelas palavras quebraram algo dentro dele. Ela viu. Ele deu um passo. Depois outro. E quando ficaram frente a frente, o silêncio se encheu de eletricidade. Olhos nos olhos. O perfume dela. O calor dele. Ela levou a mão ao rosto dele, mas ele segurou o pulso dela no ar. Não me toque ainda, pediu, a voz rouca. Por quê? Porque se você me tocar agora, eu não vou conseguir mais parar. Ela sorriu, pequena, mas carregada de coragem. Então não pare. Azran puxou-a pela cintura com uma força contida, como se cada centímetro do corpo gritasse por aquilo há anos. O toque foi fogo. Pele contra pele. O peito dele contra o dela. A seda escorregando. E os lábios, tão próximos. Mas ainda não se beijaram. Ele encostou a testa na dela. Você sabe o que está fazendo comigo? Não, ela sussurrou, os olhos fechados. Só sei o que você está fazendo comigo. E, não quero fugir. O coração dele batia contra o dela como tambor de guerra. E ainda assim, ele a soltou. Eu esperei muito tempo por esse momento, disse. Mas quando acontecer, vai ser inteiro. Vai ser a primeira e a última vez que me entregarei a alguém. Ela sentiu com um leve movimento. Então me espere. Mas não fuja de mim de novo. Ele segurou a mão dela com ambas as mãos. Não vou fugir. Só estou aprendendo a existir com você por perto. Ela sorriu, e naquele instante, a seda escorregou do ombro, revelando parte da pele. Azra fechou os olhos, respirou fundo, lutando contra tudo o que o instinto pedia. Volte ao seu quarto, disse, finalmente. Ou eu juro, que quebro cada voto que fiz. Ela obedeceu. Lentamente. Sem olhar para trás. Mas antes de sair, parou e disse. Talvez esteja na hora de você quebrar alguns desses votos. Às vezes, é no pecado que encontramos nossa salvação.
Quando ela se foi, Aslan ficou só. Mas o corpo queimava. As mãos tremiam. E o coração, finalmente havia entendido que o fogo que Soraya despertava nele não era destruição. Era renascimento. Naquela madrugada, Soraya não dormiu. Deitada sobre os lençóis, a pele ainda ardia do toque dele. A memória daquele instante no jardim secreto a fazia fechar os olhos e morder os próprios lábios. Pela primeira vez, desejava. Não apenas com a alma, mas com o corpo. E pela primeira vez, não sentia culpa. Sentia vida. A oração que antes pedia força, agora pedia coragem. Enquanto isso, Aslan, sentado diante da lareira de seu salão privado, segurava a carta que escrevera naquela tarde, uma carta que jamais fora enviada. Se um dia me permitir sentir, não quero mais ser o homem que mandava. Quero ser o homem que esperava por você. E ali, com os olhos fixos no fogo, ele murmurou para si mesmo. Soraya, não faz ideia do que está fazendo comigo. Mas já era tarde para voltar. Porque naquele momento, o desejo que ele guardou durante toda a vida, tinha rosto, pele, voz. E carregava o nome da única mulher que ousou tocar o intocável. O palácio vibrava com uma energia incomum naquela noite. Guardas corriam apressados, criadas subiam e desciam escadas carregando bandejas de prata, tapetes eram estendidos pelos salões e músicos afinavam instrumentos orientais que pareciam saídos de outra era. Soraya observava tudo do alto da varanda, sentindo o vento morno brincar com os fios de seu cabelo solto. Desde que chegara ali, nunca vira o palácio tão vivo. Leila entrou no quarto sem bater, trazendo em mãos uma caixa aveludada. O sheik ordenou que você usasse isso esta noite, disse, com um brilho estranho no olhar. Soraya hesitou antes de abrir a caixa. Dentro, um vestido longo de tecido negro cravejado de fios dourados. As mangas eram leves, quase transparentes, e o decote em forma de coração expunha o início de seu colo com delicadeza perigosa. Ao lado, um par de brincos com rubis. Ela tocou o tecido com reverência. Nunca usará nada tão ousado. Mas também, nunca se sentirá tão viva. Por que tudo isso? Perguntou, baixando o olhar. Leila sorriu. Hoje é a celebração do acordo entre os reinos. Mas ninguém está aqui por política. Todos querem ver vocês dois juntos. Soraya arregalou os olhos. Juntos? Dizem que ele nunca dançou com ninguém. Nunca. Nem mesmo em acordos de paz. Nem em alianças de sangue. Mas hoje, ele vai dançar com você. As palavras deixaram um gosto quente em sua boca. Era medo? Ansiedade? Desejo? Ela não sabia mais distinguir. Só sabia que, naquela noite, o mundo deixaria de ser silêncio. Horas depois, ao entrar no salão principal, todos os olhares se voltaram para ela. Estava deslumbrante, mas não sabia disso. Caminhava com passos lentos, firmes, e o vestido desenhava sua silhueta com uma elegância quase proibida. Os rubis em seus ouvidos balançavam como batidas de um coração acelerado. Aslan já estava no centro do salão, cercado por embaixadores, conselheiros e líderes tribais. Vestia branco, com detalhes em prata, e a mesma expressão indecifrável de sempre. Mas, quando seus olhos encontraram os dela, algo nele cedeu. Ela viu. Ele engoliu seco. Moveu-se para frente. Todos ao redor se calaram. Você está, ele começou, mas não terminou. Diferente? Ela completou. Perigosa. Ela sorriu. Sempre fui. Você só não tinha percebido.
Ele estendeu a mão. Me concede esta dança? Soraya sentiu o coração estremecer. Estavam cercados por dezenas de pessoas, representantes de reinos distantes, homens de guerra, mulheres de poder, todos com taças nas mãos e olhos atentos. Mas, naquele instante, nada disso existia. Era apenas ela. E ele. Ela aceitou. Quando suas mãos se tocaram, a respiração dos dois prendeu por um instante. Azra a puxou suavemente, posicionando a outra mão em sua cintura com cuidado. O toque era leve, mas cheio de eletricidade. A música começou. Um som ancestral, profundo, cheio de mistério. Eles começaram a se mover devagar, deslizando pelo salão. Os olhos nos olhos. Nenhum desvio. Nenhum sorriso forçado. Era verdade o que existia ali. Era tensão crua. Soraya sentia o calor da mão dele atravessar o tecido. Azra ouvia cada batida do coração dela em seu peito. O perfume dela, uma mistura de jasmim e algo inominável, o deixava tonto. Está acontecendo, disse ele, sem mover os lábios. O quê? O que temi por tanto tempo. Você está me tirando do controle. Ela se aproximou mais, o corpo quase encostando no dele. Talvez você nunca tenha estado realmente no controle. Azra puxou-a com um pouco mais de firmeza. O ritmo da dança aumentou. Agora rodavam mais próximos. Os passos sincronizados, como se tivessem ensaiado durante vidas. Nunca senti isso, ele confessou. Nem no campo de batalha. Nem ao conquistar territórios. Nem quando destruí impérios. Você me desarma com um olhar. Ela encostou o rosto no dele, o queixo levemente na barba cerrada. Então se renda, Azra. Só por uma noite. Só por mim. Ele parou de dançar. Os olhos ardiam. Todos os presentes os observavam. Mas ali, naquele centro iluminado, Azra Al-Fayez, já não era mais o homem temido. Era apenas um homem apaixonado. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Aproximou a boca da dela. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Mas antes de beijá-la, ele sussurrou. Se eu te beijar agora, você não será mais apenas minha esposa por contrato. Será meu vício. Minha ruína. Então me beije, ela respondeu. Porque eu já sou tudo isso, e você ainda não percebeu. E então, ele a beijou. O mundo desapareceu. O beijo foi lento no início. Um toque de lábios apenas. Mas logo se intensificou, carregando toda a tensão acumulada. As mãos dele deslizaram pelas costas dela. As dela se cravaram em sua nuca. Nenhum dos dois respirava. Só sentiam. Quando se separaram, o salão havia mergulhado num silêncio reverente. Mas Soraya não se importava. O beijo havia queimado qualquer vestígio de vergonha. Azra a segurou pela mão e a conduziu para fora do salão, ignorando os olhares, as regras, os protocolos. Subiram as escadas. Atravessaram corredores. Entraram em seus aposentos. Ele fechou a porta. Soraya o encarou. Ele estava diferente. Mais leve. Mas também mais perigoso. A barreira havia ruído. E o que vinha depois, era irreversível. Você não tem mais medo? Ele perguntou, a voz rouca. De você? Ela se aproximou. Ou de mim mesma? Ele sorriu pela primeira vez de verdade. Um sorriso torto, verdadeiro, quase menino. De nós dois, respondeu. Ela tocou o rosto dele.
Eu nunca estive tão pronta. Aslan a puxou de novo. Mas, desta vez, não havia pressa. Nem hesitação. Apenas entrega. Um desejo que queimava por dentro, mas que era conduzido com respeito, com cuidado. Como se, ao tocá-la, ele estivesse tocando algo sagrado. Ela gemeu baixo ao sentir os lábios dele percorrendo seu pescoço. Os dedos dele deslizavam lentamente pelas costas nuas. E a cada centímetro de pele revelado, a alma dos dois se despia junto. Foi ali, no silêncio do quarto dourado, que ele soube, já não era mais intocável. E ela, com olhos fechados e corpo tremendo, sentiu que algo havia sido libertado dentro dela também. Horas depois, ela repousava sobre o peito dele, respirando fundo, as mãos entrelaçadas às dele. O mundo estava calado. Mas dentro do quarto, a verdade já tinha sido dita. Sem palavras. Apenas corpos entrelaçados. E corações que, pela primeira vez, batiam, no mesmo ritmo. O sol já havia subido alto quando Soraya abriu os olhos. Por um momento, pensou estar sonhando. Mas então sentiu o calor da pele dele junto à sua, o braço forte envolvendo sua cintura, e o som ritmado da respiração de Aslan ainda adormecido. Ela estava ali, nos aposentos do homem mais temido do deserto, após uma noite que não havia sido apenas entrega física, tinha sido algo profundo, quase espiritual. Como se tivessem se despido da alma antes do corpo. Ela se virou devagar, sem querer quebrar o encanto. Observou o rosto dele, mais jovem sem as sombras costumeiras. Os traços estavam serenos, quase vulneráveis. A mão dele, antes tensa e calculada, agora repousava sobre o ventre dela com a naturalidade de quem não queria que aquele momento acabasse nunca. Soraya fechou os olhos de novo, inspirando o cheiro dele, forte, amadeirado, masculino. O perfume que agora estaria para sempre marcado em sua pele. Foi então que ouviu a voz. Dormir ao seu lado, foi mais difícil do que imaginava. Ela abriu os olhos lentamente e o viu desperto, encarando-a com um sorriso cansado nos lábios. Por quê? Sussurrou. Porque nunca estive tão em paz, e isso me assusta mais do que qualquer guerra. Ela sorriu de volta, acariciando a barba curta no queixo dele. Então aprenda a viver em paz, Aslan. Você merece isso. Ele fechou os olhos por um instante, como se aquela frase doesse. Depois se sentou, com os lençóis ainda cobrindo parte do corpo, e estendeu a mão para tocar o rosto dela com delicadeza incomum. Você não tem ideia do que fez comigo ontem. Tenho sim, respondeu, sentando-se também. Fiz de você um homem de verdade. Não pelos gestos, mas pela coragem de se entregar. Ele sorriu, abaixando o olhar. A partir de hoje, tudo muda. Soraya inclinou a cabeça. Tudo? Eu não posso mais fingir que você é apenas uma mulher enviada por um acordo. Você é minha escolha agora. E eu não divido o que é meu. As palavras vieram carregadas de algo novo, possessividade. Um traço de desejo, sim, mas também de medo. Como se a ideia de perdê-la fosse mais aterradora do que qualquer inimigo armado. Ela franziu o senho, tentando entender a mudança repentina. Do que você tem medo? Aslan levantou-se e vestiu o robe negro. Caminhou até a janela, onde o deserto se estendia além dos muros. Ficou em silêncio por longos segundos antes de responder. De que alguém tente tirar você de mim. De que o mundo descubra que agora eu tenho algo a perder. Ela envolveu o próprio corpo com um lençol e se aproximou, parando ao lado dele. Eu não sou sua fraqueza, Aslan. Sou sua força. Ele virou o rosto e a olhou nos olhos. Por isso mesmo, Soraya.
Agora que você me ensinou o que é sentir, eu vou proteger isso com tudo o que sou. Naquela tarde, o palácio inteiro sentiu a mudança. Aslan apareceu com ela ao lado, pela primeira vez em plena luz do dia. Não como uma prisioneira. Não como uma moeda política. Mas como mulher. Companheira. Esposa. Guardas a reverenciaram. Criadas baixaram a cabeça. Conselheiros silenciaram. E Aslan parecia alguém diferente. Os gestos ainda eram firmes, mas havia doçura no olhar. Ele tocava a mão dela em público. Escutava sua opinião. Oferecia sombra quando caminhavam sob o sol. Mas nem todos estavam satisfeitos. Naquela mesma noite, Soraya o viu tenso pela primeira vez após a entrega. Ele estava no salão de reuniões, rodeado de pergaminhos e cartas seladas. O que houve? Ela perguntou, ao se aproximar. Ele não respondeu de imediato. Apenas a puxou para perto, envolvendo-a nos braços. Estão dizendo que você me enfeitiçou. Que uma mulher de fé jamais se entregaria assim. Que você veio com intenções ocultas. Ela empalideceu. E você acredita? Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos. Eu acredito que ninguém jamais me olhou como você. Eu acredito que você me salvou de mim mesmo. Ela fechou os olhos, sentindo a emoção subir pela garganta. Então por que eles dizem isso? Porque estão com medo. Sempre que o poder se humaniza, o sistema treme. Soraya sentou-se ao lado dele, encarando os documentos. Você está em perigo? Ele assentiu lentamente. Mais do que nunca. Um inimigo antigo está se aproximando. E agora, ele sabe que pode me atingir através de você. Ela se manteve firme. Então me ensine a lutar. Aslan arqueou a sobrancelha. Lutar? Com palavras, com postura, com presença. Não vou permitir que te arranquem de mim só porque agora você é um homem melhor. Ele a beijou com intensidade, como se cada gesto fosse também uma promessa. Eu não vou perdê-la. Nem que eu tenha que desafiar o mundo. Nos dias seguintes, Soraya começou a frequentar as reuniões com ele. Silenciosa, mas atenta. Aslan a consultava em voz baixa, e ela, com sabedoria aprendida em anos de silêncio e oração, oferecia conselhos que ninguém ousava contestar. Mas as ameaças começaram a chegar. Cartas anônimas. Mensagens cifradas. Rumores de alianças se formando para desestabilizar o poder do sheik. Uma noite, enquanto dormiam, um dos guardas fiéis entrou abruptamente no quarto. Majestade, desculpe a interrupção. Temos um problema. Aslan levantou-se de imediato. Fale. Um dos membros do conselho desapareceu. Encontramos sangue nos jardins. Soraya cobriu a boca com a mão. Aslan pegou sua espada ancestral e olhou nos olhos dela. A guerra que eu temi começou. Ela correu até ele e segurou sua mão. Então prometa que voltará para mim. Ele não hesitou. Prometo. Mas se eu não voltar, você continua viva. E livre. Ela o puxou com força, os olhos cheios de lágrimas. Eu só sou livre se você estiver ao meu lado. Então volte. Nem que seja ferido. Nem que seja aos pedaços. Mas volte. Ele a beijou na testa. Forte. Rápido. E partiu. Soraya ficou sozinha no quarto. Mas dentro dela, pela primeira vez, não havia dúvida. Havia fé. Não na religião que um dia aprendeu, mas no amor que a libertou.
O som dos cavalos ecoava como trovões pelo deserto. O céu escurecia no horizonte, cobrindo o palácio com um véu de presságio. Soraya caminhava pelo salão com os dedos entrelaçados, o coração entre a fé e o desespero. Fazia 3 dias que Azran havia partido em busca do traidor. 3 noites que ela dormia sozinha, agarrada ao hobby dele, com o perfume ainda preso no tecido, como se isso bastasse para mantê-lo vivo. A tensão no palácio era sufocante. Guardas armados em todos os portões, mensageiros indo e voltando com notícias incompletas. Nenhuma palavra direta. Nenhuma certeza. Apenas rumores. Dizia-se que Azran havia sido emboscado nas montanhas. Outros juravam que ele estava escondido, organizando um contra-ataque. Soraya não acreditava em nenhum. Ela simplesmente esperava. Naquela madrugada, ajoelhada diante da rosa azul do jardim secreto, ela sussurrou uma prece. Mas não a oração que aprenderá no convento. Foi uma oração crua, de mulher. De amante. De guerreira. Deus, se eu perder esse homem, que ao menos ele saiba, que foi amado. O vento soprou forte, e naquele exato momento, um cavalo atravessou os portões. O corpo montado sobre ele quase caía para os lados. Guardas correram. Portas se abriram. E então ela ouviu. É o Sheik. Ele voltou. Soraya correu, o coração disparado, os pés quase flutuando pelos degraus. Quando chegou ao pátio principal, viu Azran desmontando com a ajuda dos soldados. Estava ferido. Sangue escorria da lateral da testa, a túnica rasgada no ombro, mas seus olhos estavam vivos. E quando a viu, abriu os braços sem dizer nada. Ela correu para ele, ignorando todos ao redor, e se jogou em seu abraço com força, com lágrimas de alívio e mãos que não queriam mais soltá-lo. Você voltou, sussurrou. Eu prometi, ele respondeu, a voz fraca, mas firme. Soraya ajudou a levá-lo até os aposentos. Fez questão de cuidar pessoalmente de cada ferida. Lavou seu rosto com panos úmidos, soprou suavemente o corte na testa e enfaixou o braço com delicadeza sagrada. O traidor? Perguntou. Morto, respondeu ele. Mas antes de morrer, deixou algo para mim. Ela parou. O quê? Um aviso. Outros virão. E eles não querem meu reino. Querem você. O sangue gelou em suas veias. Mas ela se manteve firme. Então está na hora de fazermos algo. Azran a encarou. O quê? Oficialize nosso casamento. Diante de todos. Que eles saibam que estou aqui por escolha. Que eu pertenço a você, e você a mim. Ele ficou em silêncio, surpreso. Isso mudaria tudo. Me exporia. A você também. Então que assim seja. Estou pronta. Na manhã seguinte, os sinos do palácio soaram pela primeira vez em anos. Criados correram para preparar os salões. O vestido de Soraya foi bordado com fios dourados e contas de jade, trazidas das terras do norte. Uma nova rosa azul foi colhida do jardim secreto e colocada em seus cabelos. Azran vestiu a túnica ancestral da linhagem alfaiês. Trazia o brasão sobre o peito, mas no lugar da espada solitária, agora havia uma rosa entrelaçada. O pátio principal foi tomado por líderes, embaixadores, curiosos e até inimigos disfarçados. Mas ninguém ousou interromper o que estava prestes a acontecer. Soraya caminhou até o altar improvisado com a cabeça erguida. Os olhos fixos nele. Azran a esperava, firme, mas com a expressão tomada por algo novo, emoção. Quando ficaram frente a frente, ele segurou suas mãos e, pela primeira vez, falou alto,
para todos ouvirem. Diante dos deuses do deserto, diante do vento, da areia e das estrelas, eu declaro que esta mulher não é minha prisioneira. Ela é minha alma. Minha primeira. E será minha última. Soraya sentiu os olhos marejarem. E eu, renuncio à solidão. Ao medo. À dor. Escolho você, Asra. Com tudo o que é. E com tudo o que ainda vamos descobrir juntos. Os presentes ficaram em silêncio. Um silêncio que dizia tudo. O beijo foi selado diante do povo. E, naquele momento, até os céus pareceram se curvar. Nos dias seguintes, o palácio mudou. As ordens de Asra eram mais firmes, mas agora carregavam justiça. Soraya caminhava entre os corredores com respeito, mas também com ternura. Os criados sorriram mais. As flores voltaram a brotar. O deserto, antes áspero, agora parecia respirar. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Certa tarde, enquanto caminhava pelo jardim com Leila, Soraya sentiu algo diferente. Uma tontura leve. Um enjoo que não podia ser ignorado. Correu para os aposentos, fechou a porta e sentou-se diante do espelho. Demorou a acreditar. Mas quando tocou o ventre com as próprias mãos, chorou. Asra chegou naquela noite, exausto, mas radiante. Encontrou-a sentada na cama, os olhos brilhando. O que foi? Ela o chamou com um gesto. Quando ele se aproximou, ela segurou a mão dele e a colocou sobre sua barriga. Estamos esperando algo. Ou alguém. Asran demorou a entender. Mas quando entendeu, caiu de joelhos. Beijou o ventre dela. Depois os pés. Depois as mãos. Um filho? Sussurrou. Ou uma filha, ela respondeu, rindo entre lágrimas. Ele a abraçou com força. Depois sussurrou no ouvido dela. Você foi minha primeira. E será minha última. Minha única. E agora, é a mãe do meu mundo. Naquela noite, não houve luxo. Nem vestidos bordados. Nem rosas colhidas. Apenas dois corpos entrelaçados sob o véu da lua. E duas almas que, depois de se curarem, aprenderam a se amar. O deserto continuou sendo deserto. A guerra ainda ameaçava as fronteiras. Mas ali, naquele palácio escondido pelas dunas, havia algo que ninguém podia destruir. Um amor consagrado. Não por votos forçados. Mas pela coragem de dois mundos que ousaram se encontrar, e permanecer. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.